Vambora, iniciando agora a gravação para os membros do YouTube sobre a terceira aula do nosso da nossa sequência de aulas, né? Para quem está com um pouco mais de dificuldade em operar ICT. E a aula de hoje a gente vai tratar sobre negociação dentro da faixa do range, tá? Negociação dentro da faixa do range. Ah, David, o que é isso? É para aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade em encontrar operação dentro dos swings e assim sucessivamente. Quando eu começar a tratar aqui, vai ficar tudo muito simples e muito claro para vocês, não se preocupem com isso, tá bom? Mas o que é uma grande dúvida que o pessoal tem? Ah, David, qual OTE que é válido? Quando o preço quebra, qual swing que eu vou estar marcando? Quando o preço faz o que eu vou estar observando? Me dá uma luz, me dá uma visão e assim sucessivamente. Grande maioria das vezes, as dúvidas que surgem são essas, tá? Para os iniciantes. Qual swing, que é isso, que é aquilo outro, e assim sucessivamente. A partir disso, eu trouxe uma sequência de vídeos bastante interessante, onde iniciamos com as médias, é, começamos com as médias móveis, depois a gente foi tratando um pouco sobre blocos de ordens, e hoje a gente vai fechar a ideia com o range de negociação, tá? Médias móveis, blocos de ordens e negociação. Mas o que é essa negociação dentro da faixa, David? Deixa eu transmitir minha tela agora para vocês. Tava só trocando um papo com vocês, trocando uma ideia. Como é que vocês estão vendo aí minha tela? Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Pra gente trocar uma ideia? Pode falar aí no microfone ou mandar no chat, sem problema algum. Perfeito. Beleza, o Wallace falou que tá perfeito. E aí, Adilson, tá conseguindo ver a tela? Peraí. É só clicar aí, assistir transmissão. Apareceu uma nova tela aí pra tu. Tu clica em assistir transmissão. Mas também tá sendo gravado, você vai conseguir assistir quando eu publicar no YouTube hoje ainda. Vamos lá. Adiantando aqui. Faixa de negociação. Vamos pro gráfico. Beleza, conseguiu ver o Adilson. Vamos pro gráfico. Vamos tá trocando aqui uma ideia aqui no gráfico. O que é a faixa de negociação? Vamos pensar comigo aqui uma parada interessante. Quais são os três tipos de movimentações que o gráfico faz? Quais são os três tipos de movimentação que o gráfico faz? Né? A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é essa. Quais são os três tipos de movimentação que o gráfico faz? A gente sabe que o gráfico ele sobe, né? Ele sobe, que é o que a gente chama de bullish ou alta. O gráfico ele desce, que é o que a gente chama de bearish ou baixa, e ele anda lateral, que é o que a gente chama de consolidação. O gráfico faz esses três movimentos, né? Isso aqui é bem básico, bem basilar. Todo mundo, quando está começando a estudar sobre o mercado financeiro, uma das primeiras aulas que consegue ter acesso é essa. Os três tipos de movimento de um gráfico. Ele sobe, ele desce e ele anda lateral. Se a gente pega esses três movimentos que o gráfico ele faz, e a gente faz uma somatória como essas três questões sendo 100%, ó, essas três questões sendo 100%, três questões sendo 100%, e a gente divide esse 100% pelo número de direção que o gráfico vai, a gente fica com um percentual
de mais ou menos 33,33% para cada um deles, certo? Vamos ver se isso aqui é verdade que eu falei. A gente tem 100%, né? Tem 100 dividido por 3 é igual a 33,33% para cada. Ou seja, eu sei que esse aqui, que anda lateral, que a consolidação é 33,33%, isso aqui a gente está falando de matemática, tá, rapaziada? Isso aqui é coisa básica. É análise quantitativa, numérica, e contra números não há argumento. A gente não pode questionar isso aqui. Isso aqui é numérico, o próprio CT fala isso nas aulas. 33,33 ele anda para cima, 33,33 ele anda para baixo, 33,33 ele anda lateral. Pô, bacana, bacana. Mas quando eu pego essas três direções que ele faz, duas ele vai estar em quê? Vai estar em tendência, correto? Descendo, subindo, bullish, descendo, bearish. Ou ele sobe a ladeira, ou ele desce a ladeira, ou ele anda lateral. Dessas três opções, duas, ou ele está subindo ou ele está descendo. Ou seja, a vantagem é que ele esteja em um movimento sempre lateral em 66,66%, quase 70%. O Michael ele chega a dizer que, dentre todos esses tempos que ele passou, né, estudando, que ele ainda estuda, que ele ainda publica os vídeos, ele fala que, numericamente, 70% das vezes, o gráfico estará em tendência. E isso é uma vantagem muito boa pra gente. 70% das vezes, eu quero que vocês fiquem com esse número aqui, ó, na mente, tá? 70% das vezes, o gráfico ele vai estar em tendência. Mas por que o Michael falou que 70% ele vai estar em tendência? Ele vai juntar essas duas aqui, ó, bullish, bearish, e essa questão lateral ele deixa mais de lado. E durante todos os backtests que ele fez, ele viu que 70% das vezes o gráfico ele vai tender a estar dentro de um range de negociação, movimentando para cima ou para baixo. 70% das vezes, tá? 70% das vezes o gráfico ele vai estar em tendência. Dito isso, a próxima informação que eu preciso passar para vocês antes da gente ir para o gráfico é o quê? É a questão de quantas vezes e onde a gente vai estar querendo fazer as nossas operações, tá? Que é isso aqui, ó. Ctrl Z. É isso aqui. Nós vamos querer estar operando 90% das vezes dentro de um range de negociação. E 10% das vezes dentro de uma consolidação. Matematicamente falando, é mais vantajoso você estar operando aonde? Dentro da tendência ou você está operando dentro da consolidação? Pô, matematicamente falando, já está na cara, né? 90% das vezes a gente vai estar querendo operar dentro do range de negociação, levando em consideração o quê? Levando em consideração que o gráfico ele passa 70% das vezes, 70% todo o seu período, ele passa em uma tendência. Então a gente, 90% vai estar querendo operar dentro das extremidades, faltou eu colocar esse detalhe aqui. Nós vamos estar operando 90% das vezes dentro do range de negociação, que é as extremidades. Que são as extremidades. E quais são as extremidades, David? Vamos lá. Eu tenho um gráfico ele subindo aqui. Vocês concordam comigo que as extremidades são o quê? As extremidades são essas partezinhas aqui, ó. Extremidade. Aqui, 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 aqui e aqui. Quando a gente está em uma tendência de alta, a gente quer estar operando em qual extremidade? Na extremidade abaixo de 50%, que é o conceito lá de prêmio e desconto, certo? A gente quer estar operando abaixo dos 50%,
que é a extremidade aqui, ó. É essa extremidade aqui que a gente vai estar procurando dentro de uma tendência o quê? De uma tendência bullish, tá? 90% das nossas operações tem que ser dentro dessa extremidade, abaixo dos 50% em uma tendência bullish. Por quê? 70% das vezes ele vai chegar dentro desse range de negociação e vai subir. Ele vai chegar dentro desse range de negociação e ele vai subir. Ele vai chegar dentro desse range de negociação e ele vai subir. Isso para uma tendência de alta, que é o que? É a tendência bullish. É a tendência que o mercado faz o quê? Sobe. Quantas vezes, se a gente fizer a divisão, quanto em porcentagem o gráfico se movimenta para alta? 33,33%. Tá? O inverso disso aqui, o script inverso disso aqui é verdadeiro. Como é o script inverso disso aqui, David? Vamos lá, vamos fazer aqui agora. Isso aqui é a tendência bullish, né? A tendência bearish é justamente isso aqui, ó. Quais são as extremidades dessa tendência, David? São esses swings, que são oscilações altas e oscilações baixas, tá? Oscilações altas e oscilações baixas. Então a gente vai estar querendo operar dentro de que extremidade, David? Extremidade acima de 50%. Haja vista 70% das vezes, o gráfico está em movimento de tendência. Quando a gente percebe isso aqui e entra na nossa mente que o gráfico 70% das vezes está em movimento de tendência, fica muito mais claro e muito mais ambíguo da gente estar querendo operar em qual? Em direção, em viés. Quais são os viés? Viés de alta e viés de baixa. 90% das vezes a gente vai estar querendo operar tendência. 10% consolidação. Mas, cara, eu excluo isso daqui, esses 10%. Eu nem uso esses 10%. Eu prefiro ficar só com esses 90%. Porque olha a margem de diferença. São 80% de diferença. São 80% a mais para a gente estar operando nas extremidades. Olha a diferença entre tendência e consolidação. São 70% das vezes o gráfico ele vai estar em tendência e 30% ele vai estar consolidado. Eu prefiro, e vocês também vão preferir, vocês vão ver que o risco-retorno é muito maior quando se tem a operação sendo feita a favor da tendência, né? 70%. Bem claro aqui, como a gente já mostrou para vocês. Então, em uma tendência de baixa, a gente quer estar se posicionando aonde? Acima dos 50%, que é a extremidade desse range. Tá? O preço veio, caiu, quebrou o swing low, como eu já ensinei para vocês. Eu tenho aqui agora, ó. Então o preço sobe para a extremidade acima de 50% desse range. Isso aqui é o que a gente chama de range, eu vou mostrar no gráfico para vocês, tá? Mas isso aqui é só um exemplo teórico, antes da gente ir para o gráfico. Aqui eu tenho um novo range, a extremidade acima de 50%, e ele cai. Então, essas duas questões aqui é o quê? Deixa eu só separar eles aqui, para ficar bem intuitivo para vocês. Bullish. É justamente isso daqui. Deixa eu colocar. E bearish é isso daqui. Bearish, tá? Bearish é isso daqui. E o que é consolidação, David? Consolidação é quando o mercado ele fica nisso daqui, ó. Ele vai construindo piscinas de liquidez, que é o que no ICT a gente chama de liquidity pool. Liquidity pool em português é piscina de liquidez, onde ele cria muita liquidez acima e onde ele cria muita liquidez aqui abaixo. É onde a gente chama isso aqui de liquidity pool. Texto liquidity pool, tá? Liquidity pool. Então, 10% das vezes a gente vai estar querendo operar aqui. Mas como é que a gente vai estar querendo operar 10% das vezes aqui, David? Quando a gente vê o preço fazendo tudo isso aqui, ele captura essa liquidezinha que tem aqui acima, então a gente entra no movimento para atacar a liquidez abaixo. Ou o inverso. Ele captura a liquidez que está aqui embaixo, a gente entra comprado para atacar a liquidez oposta. Quando ele ataca a liquidez oposta, a gente entra vendido para aproveitar o movimento. E a partir de que momento que a gente vai entrar nessas operações, David? Como eu já ensinei para vocês a questão dos jogos de swing, certo? Eu já ensinei para vocês a questão dos jogos de swing. Como é que são esses jogos de swing, David? Deixa eu só ajustar isso aqui para ficar padronizado. Liquidity pool. Liquidity pool. Como é que são esses jogos de swing? Primeira questão está aqui. Vou dar 10 segundinhos de pausa para vocês tirarem um print. Quem quiser tirar print, para vocês botarem uma pausa. Quem quiser colocar uma pausa para poder fazer as anotações.
E agora a gente segue. Modelos de entrada. Desculpem. Vai lá, filho, me ajuda. Agora foi. Modelos de entradas. Quais são os modelos de entradas? A gente já tem algumas aulas falando sobre, quando eu trato sobre o modelo da escadaria, mas agora a gente vai começar a tratar, já vi que vocês já estão bem avançados, já conseguiram ter uma assimilação do que é o ICT. Vamos dar uma avançada. Quando a gente trata sobre os modelos de entrada, a gente tem, para um modelo de venda, nós queremos ver a quebra de swings lows e a formação de swings highs dentro da região de extremidade do range de negociação que nós que operamos ICT chamamos de premium. Venda é isso aqui. Compra, o script é o inverso. Se venda é isso, o script é o inverso, vai ser compra, tá? Nós queremos ver a quebra de swings highs e a formação de swings lows dentro da faixa de extremidade do range de negociação que nós operamos CT chamamos de desconto. Bem simples isso aqui, tá? Bem simples. Não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa bem simples, tá bom? Isso aqui fica para vocês quiserem aí tirar um print depois, vai ficar bem bacana. E o que é isso aqui, David? Esqueci de mudar a palavra aqui. Compra. David, mas na prática, como é que é isso daqui? É isso aqui, ó. Lê comigo e interpreta. Membro. Nós queremos ver a quebra de um swing low. O que é swing low? É um Vzinho normal. Aqui é uma quebra de um swing low. O swing low está aqui, o preço vem, expande e quebra essa região. Certo? Certo. Nós queremos ver a quebra de um swing low. E a formação de um swing high. Dentro do range de negociação, dentro da região de extremidade do range de negociação. Em um range de negociação de baixa, a gente marca o swing high e marca o swing low. E a gente quer ver o que? A formação de um swing high, que nós que operamos ICT chamamos de premium, que é o que? Acima dos 50%. Então aqui eu tenho a formação de um swing high, aqui está a minha região de venda. Que esse modelo carrega um nome, que é o que? OTE. Certo? Esse modelo carrega um nome que a gente chama de OTE. Perfeito? Perfeito. O script ao inverso disso é verdadeiro. Vamos ler e vamos interpretar. Nós queremos ver a quebra de um swing high. O que é um swing high? É isso aqui. Quebrou o swing high. E a formação de swing lows dentro da região da extremidade do range de negociação. Qual é o range de negociação? Swing low que gerou o rompimento do swing high e a formação de um novo swing high gera um range de negociação. Na extremidade do range de negociação. Qual é essa extremidade? Que nós que operamos em CT chamamos de desconto, que é abaixo de 50%. A gente quer ver a formação de um swing low. Então aqui está a nossa questão de compra. Aqui está a nossa questão de compra. Que é popularmente conhecido como OTE. Modelo de compra e modelo de venda. Inicialmente que a gente está passando para vocês é esse, a gente vai passar outros modelos, não se preocupem, mas o modelo inicial que a gente está tratando é esse. Entrada em modelo OTE. David, e como é que a gente faz a entrada em questão de consolidação? Preste atenção, a gente vai ensinar isso aqui para vocês no decorrer da aula. Não vou escrever aqui agora. Vou logo mostrar para vocês essas duas questões, depois eu mostro para vocês como é que vocês fazem a entrada em questões de consolidação. Que basicamente a gente já viu que a gente não quer estar fazendo negociações nessas situações, mas vai ver que em situações vai ser bastante válido e bastante interessante, tá? Vamos lá, 10 segundinhos para vocês tirarem print dessa tela, ou escreverem, botar pausa e escreverem aí para quem vai assistir no YouTube, tá bom? 10 segundinhos.
Vamos avançar agora e vamos para o gráfico. Primeira tela é aquela, segunda tela é essa, primeira tela é essa, segunda tela é aquela, né? Para quem quiser tirar print, quem quiser fazer alguma coisa que não pegou a tirada de print, tá aí essa primeira tela, a segunda é anterior e fechou no 10. Vamos excluir. Vamos excluir aqui agora. Tá tudo gravado, só para conferir. Não entendi? Traduz OTE para português. Ah, certo. Entendi agora. Desculpa, Adilson. Teu microfone deu uma falhada. OTE significa optimal trade entry. É isso aqui, ó. Entrada de negociação ideal. Entrada de negociação ideal é basicamente o que o Michael chama de OTE. OTE, Optimal Trade Entry, se você colocar no tradutor, você vai ver que vai dar essa frase assim, ó. Entrada de negociação ideal. Beleza? Vamos agora para vocês verem como é que isso funciona. Mas antes de mais nada, como eu sempre gosto de passar uns insights para quem realmente está interessado, para quem ficou até aqui até esse presente momento aqui, já vai um novo insight, tá? Quem assistiu só o começo vai perder esse insight. Eu sempre gosto de fazer isso. Vocês vão marcar todas as oscilações para vocês estarem estudando. Vocês vão marcar todas as oscilações para vocês estarem estudando. Por quê? Porque isso vai trazer um amparato na visão gráfica de vocês. Pô, David, o que é isso que você está falando? A gente vai fazer essas marcações e vocês vão começar a ter uma visualização gráfica muito melhor. Isso aqui é comprovado, tá? Isso aqui eu faço e refaço muitas vezes. Mesmo tendo domínio disso, pelo menos 1 a 2 vezes no mês, eu pego um gráfico de um mês inteiro e saio marcando dessa forma. E eu vou mostrar para vocês. Que é como? É dessa maneira. Ó. Vamos botar em um gráfico de 1 hora. 1H, 1 hora. Perfeito. Deixa eu selecionar aqui o início do mês passado, maio. Tá bem aqui o início do mês passado. E deixa eu marcar o início desse mês. Alt G. Que é no sábado, que posteriormente vai postar no domingo. Então eu tenho o gráfico mensal, ele estando aqui. Certo? Certo. O que é que eu vou fazer aqui, David? Eu vou marcar todas as oscilações. Todos os swings. Todos os swings eu vou estar marcando. A gente vai fazer essa atividade aqui agora e vocês vão ter uma lógica de por que eu faço isso. Tá? Não 1 hora, tá bacana. Mas para adiantar, para a gente ganhar tempo, vamos colocar no gráfico de 4 horas. A premissa é a mesma e vocês vão ver. Tá? A premissa é a mesma e vocês vão ver. Vamos estar de 2 horas que fica mais... Pronto, 2 horas está bacana. Iniciou o mês aqui, ó. Certo? Iniciou o mês bem aqui. Vamos esquecer o que aconteceu no passado. Então eu tenho uma oscilação aqui, que é um swing low. Eu marco esse swing low. Eu marco esse swing low. Então, sobe um pouco mais. Será que eu tenho um swing low aqui? Não tenho. Mas aqui eu tenho um swing low. Sobe um pouco mais. Aqui eu tenho um swing low. Desce um pouco mais. Só vai marcando os swings. Só vai marcando os swings. E eu vou explicar o porquê disso. Calma. Vai procurando. Swing low. Tem um swing low aqui. Sobe, sobe. Tem um swing low aqui. 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 Só pra gente ganhar tempo, eu vou fazendo as marcações, tá? De forma rápida pra gente ir ganhando tempo para daqui a pouco eu explicar pra vocês. Isso aqui é uma atividade que vocês vão fazer, tá? E eu vou ensinar agora o gabarito dela. O porquê vocês vão fazer ela. Tem a ver com a aula que o Michael deu. E agora... Muito prática, né? Oi?
Tá aí marcando só o de baixa. Isso, tô marcando só os swing lows. Eu vou começar a marcar agora os swing highs. Vou fazer por etapas. Marcado o swing low até mais ou menos o dia 10, que é aqui, ó, até o dia 10, vou começar a marcar os swing highs, que são os de altas. Opa, pensa comigo. Houve a quebra de um swing high aqui. O que é que o preço ele tende a fazer? Voltar em região de extremidade, abaixo dos 50% e seguir tendência. Olha uma operação aparecendo aqui, ó. Quebrou o primeiro swing high, voltou na região abaixo de 50%, formou um swing lowzinho aqui, que não vem ao caso, a gente está tratando agora onde é que seria a entrada, onde é que não seria, só quero que vocês vejam a movimentação gráfica, o porquê o Michael chama isso de entrada ideal, entendeu? Entrada de negociação ideal, porque o gráfico ele se movimenta dessa maneira. Aqui eu já tenho minha primeira operação. Meu próximo swing high ele está aqui, meu próximo swing high ele vai estar aqui, meu próximo swing high ele vai estar aqui. Tenho outro swing high aqui. Só que, prestem atenção, temos diversos swing highs aqui, mas eu quero que vocês prestem atenção nesse, o porquê a gente vai tratar daqui a pouco. Swing quebrado, não foi swing low. Olhem como, depois dessa quebra de swing high aqui, ó, eu tenho um swing low, dois swing lows, três swing lows, quatro swing lows em aberto. Vamos carregar um pouco mais eles, ó. Vamos carregar um pouco mais eles. E vamos prestar atenção em uma questão aqui. Eu posso traçar uma fibra em OTE daqui até aqui, que deu uma entrada no 50%. Eu posso traçar uma fibra em OTE daqui até aqui, que deu uma entrada no 62%, se não me engane. Isso, 62%. E eu posso traçar uma entrada ideal daqui até aqui, que foi o quê? Foi uma entrada um pouco abaixo de 62%. Outra operação que eu já poderia fazer negociando nessa extremidade aqui, ó, desse swing low até esse swing high. Se vocês preferirem esse swing low, perfeito. Se vocês preferirem esse swing low, perfeito também. Pô, David, não tem um certo? Não, tem o que você consegue enxergar, tem o que você consegue verificar. Eu preferiria esse daqui, que foi o quê? Foi o swing low que fez a quebra do swing high. Swing high válido para questão de estrutura. Era esse daqui, ó. Então por isso eu preferiria esse swing low. Mas se eu deixasse nesse também estava correto. Porque esse swing low fez a quebra desse swing high e ele não foi rompido. Então esse swing low também é válido. Do mesmo jeito que esse daqui também é. Mas dos três eu preferiria esse. Mas só para vocês verem que se o preço ele descesse e viesse abaixo desses dois swing lows aqui, eu ainda teria esse daqui, ó, para estar pegando uma operação nessa extremidade aqui e tá vendo o preço realizar o quê? Realizar uma expansão até a direção desse swing high, tá? Até a direção desse swing high. Então, marcado esse swing high aqui, vamos marcar o restante dos swing highs. Só para vocês terem uma noção e já um feedback de como o gráfico ele é interessante de se estar olhando. Fiz as marcações de swing lows, vamos fazer as marcações de todos os swing highs agora. E vocês vão ver que existem swing highs que se destacam. Existem swing highs que são mais destacados. Aqui. E existem swing highs que só servem ali como indução de liquidez para o IPDA. O que é o IPDA, David? É um algoritmo de alta frequência que os bancos centrais utilizam. Pronto. Próximo swing ele está aqui. Reparem como. Nesse caso, IPDA é um robô. Eu não gosto de usar a expressão robô, Adilson. Eu gosto de usar a expressão algoritmo. Por quê? Porque o robô ele é algo programado para fazer X coisas. Vamos supor. Um robô que opera LTA. Ele é programado para comprar em viradas de médias para alta e vender em viradas de médias para baixo. Pronto, ali está o robô de médias. Já um algoritmo, ele é algo que ele está em constante evolução. Ele não tem só aquelas informações, exemplo, aqui, a questão de quebra de swing high e formação de swing low. Ele não só tem isso, ele tem diversas outras coisas. Uma das que a gente está começando a tratar com vocês é essa questão de swings, que está dentro do algoritmo, dentro da inteligência artificial que os grandes bancos usam. Beleza? Mas sim, se você quiser utilizar o termo robô, não tem problema algum.
Mas o próprio Michael, ele trata muito e fala muito sobre algoritmo. Algoritmo é uma inteligência artificial que ela é programada, ela é fechada de ponta a ponta, e dentre eles eu observo que o algoritmo do mercado financeiro dos grandes bancos é um algoritmo de alta precisão que ele sempre está fazendo coisas novas, está sempre aprendendo coisas novas. Mas sim, é um robô sim, Adilson. Se ficar melhor na sua visão, chamar de robô, pode chamar. Então, passado o dia 10, vamos começar a fazer a marcação do quê? Dos próximos 10 dias. Reparem que os swings que estão em aberto, eu estou deixando. Os que estão sendo fechados, eu vou lá e fecho ele, até onde o preço ele foi. Daqui a pouco vocês vão ver o porquê eu estou fazendo isso. Próximos 10 dias, vamos marcar os swings lows, depois a gente marca os swings highs. Swing low. Swing low aqui, que ele foi. Swing low aqui. Repara como esse swingzinho aqui, ó, ele foi responsável pelo preço expandir e quebrar esses dois swings highs, ó. Esse swing low, deixa eu fazer o desenho aqui. Esse swing low, ele foi responsável por expandir e fazer com que o preço quebrasse o quê? Esse swing high e esse swing high. Então, a partir de agora, eu posso estar tendo uma questão de tratativa, o quê? Dessa forma aqui, ó. Para eu pegar uma entrada de negociação ideal, um OTE. Olha como o preço expande, quebra swing highs, que aqui também eu tenho um swing high que foi quebrado. Ele desce a extremidade em uma entrada ideal ótima de compra e o preço faz o quê? O algoritmo vai lá e expande. Por quê? 70% das vezes ele vai estar em tendência. Então, 90% das vezes a gente vai estar querendo pegar operações em quê? Na faixa de negociação da extremidade. Então, 90% está dentro dessa estatística aqui embaixo. 70% a gente sabe das vezes que ele vai lá para cima. Então, formou um swing low, quebrou dois swing highs anteriores, chegou a quebrar um terceiro aqui também. E isso, um terceiro, porque esse swing high aqui foi quebrado mais ou menos aqui. E foi embora. Daqui ele começou a subir. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui, apagar isso aqui, apagar isso aqui. Aqui eu tenho um swing low. Aqui eu tenho um swing high que foi quebrado. Vamos marcar os swing lows, como eu falei. Swing low. Swing low. Swing low. Swing low. Pronto, mais 3 dias a gente chega no dia 20. Swing low. Swing low. Swing low. Swing low. Dia 20. Dia 20 está bem aqui. Vamos marcar agora os swing highs. Swing highs já marquei alguns aqui. Eu tenho mais um aqui. 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 Então, nesse lance de gráfico aqui, ó, nesse lance gráfico de mais 10 dias, o que é que eu posso ver aqui? Eu tenho uma negociação ótima aqui, de swing trade, né, que chega a pagar 128 pips. Isso aqui a gente transferindo para dólares dá um total de 128 vezes 10 dólares, dá 1.200 e alguma coisa dólares. Deixa eu só fazer o cálculo aqui para eu não falar besteira. Isso se eu colocar só um lote, se eu colocar mais de um lote, vem muito mais. É 1.280 dólares, que trazendo hoje para o real brasileiro 5,20 alguma coisa, vamos botar 5,20, dá um total de 6.656 reais. Nessa entradazinha aqui, se você colocar um só de lote. Só que o gráfico ele é abundante, ele não só dá só uma oportunidade. Reparem quando o preço ele expande aqui, ó, ele deixa um swing low em aberto. Tenho esse swing low em aberto, tenho esse swing low em aberto, tenho esse, que eles estão formando o que, David? Eles estão formando ranges de negociação. O algoritmo ele vai se referenciando e formando ranges de negociação. Esses swing lows que eu estou com ele aqui, ó, verificado em aberto, eles estão formando ranges de negociação. Até o quê? Até o swing high, que se está válido. Daqui, ó, vamos fazer as marcações aqui. Desse swing, deixa eu colocar aqui preto. Desse swing low, Ctrl Z.
desse swing low, desse daqui, desse e desse, até esse swing high aqui eu tenho faixa de negociação. Se eu puxar um range daqui até aqui, eu tenho uma faixa de negociação, onde a minha extremidade está abaixo da região de 50%. Se eu atualizo para cá, eu tenho outra faixa de negociação, onde o range está abaixo de 50%. Se eu atualizo para cá, eu tenho outra faixa de negociação, até esse swing high, eu tenho um outro range. Se eu atualizo ele para cá, eu tenho outro range. Se eu atualizo ele para esse swing low que está em aberto, até aqui eu tenho outro range. Se eu atualizo ele para cá, eu tenho outro range. Reparem que está sempre chegando mais perto do que? Da extremidade de 50%. Eu atualizando ele para cá, tenho outro range, está chegando mais perto. Eu atualizo ele para cá, chegou na minha extremidade, que aqui eu posso estar tendo uma compra. Esse gráfico é um gráfico de 2 horas, deixa eu só verificar se eu estou correto. Estou correto, um gráfico de 2 horas, então você tem uma movimentação de 2 horas. Dentro desse range de negociação, você tem um total de 51 pips, que é 500 e alguma coisa dólares, que traduzido para reais brasileiro dá um total de uns 2.000 e alguma coisa dólares. Tá? E se eu atualizo ainda mais para esse outro range, consecutivamente eu tenho uma operação ainda mais bacana para ser feita, tá bom? Então, continuando, né? Quando eu vejo o preço fazer o que aqui, ó. Opa, pode falar, Adilson. Você mostrou uma operação agora aí, essa última de 2 horas, em que o preço fez ali a movimentação e tal. Como saber que eu tenho que sair ali? Porque se eu não saísse ali, eu ia tomar na cara ali um stop. Então, quando a gente começar a tratar sobre gerenciamento de risco e sobre condução de alvos e objetivo de lucros, a gente vai ter uma didática melhor sobre isso. Mas eu vou te dar uma noção de como é que tu vai ver isso aqui. Viu? Calma aí, vou falar agora. Shift. Justamente aqui, certo? A operação que você está falando é essa daqui, ó. De 2 horas. Deixa eu só mudar isso aqui para ficar mais bonito. A operação que você está falando é essa daqui. Lembra lá que eu falei para você o que, Adilson? Falei para vocês o que? Tanto para o Adilson quanto para o Wallace. Se o mercado ele tem uma tendência bullish de alta, a gente quer ver o preço fazendo o quê? Quebrando o swing high, formação do swing low, certo? O script é o inverso disso daqui. É o quê? Quebra de swing low, formação do swing high. Logo, se eu quebrei um swing high, 2 swing highs, 3 swing highs e estou voltando para a formação de um swing low aqui, nessa operação, para o gráfico subir, por que eu sairia nessa operação, Adilson? O preço ele fez o que aqui, ó? Quebrou o swing low. Se ele está quebrando o swing low aqui, Adilson, o que é que ele está me falando? O que é que ele está me dando de informação, de feedback? Ele está dizendo que ele vai começar a buscar patamares mais baixos. Quando ele está quebrando o swing highs e está voltando para a extremidade abaixo de 50%, formando swing low, ele está em uma coisa que a gente chama de buy model. O que é buy model, David? É o sistema de compra do algoritmo. Quando ele começa a quebrar swing lows aqui, Adilson, quando ele começa a quebrar swing lows aqui e formar swing highs, ele está entrando em um sell model. O algoritmo de alta precisão, que é o nome dele aí, PDA, que o Michael fala, ele está entrando em um sell model. O que é um sell model? É um modelo de venda do algoritmo. Tá? Então repara, ó, aqui ele formou o swing low depois de ter quebrado 1, 2, 3, 4 swing highs. Aqui eu tenho meu swing low formadozinho aqui abaixo da extremidade de 50%, então eu tenho minha compra até aqui. Mas quando o preço ele começa a quebrar swing low aqui, ele começa a me dar uma outra mensagem. Ele começa a me dizer, preste atenção que eu vou começar a cair. Então ele vai começar a cair. Então você faz o quê? Você traça a sua região aonde? Ó? Aqui, ó. Vamos pegar esse swing high aqui. Esse swing high ele cai, ele quebra esse swing low aqui, ó. Então aqui eu tenho uma possibilidade de ser vendedor enquanto eu fui comprador, Adilson. Olha como aqui eu tenho um range de negociação para já estar vendendo aqui. E aqui eu tenho outro range de negociação para estar efetuando minha compra. Ó. Aqui eu tenho um range de negociação para ser comprador. Quando o preço chega nessa faixa aqui, eu sei que ele está o quê? Ele está em uma extremidade, em um sinal de venda. Então aqui eu posso ser vendedor. Quebrou o swing low aqui, quebrou o swing low aqui, certo? Certo. Então o preço ele chega acima do patamar de 50% e forma meu swing high. Opa, dentro da extremidade, que a gente chama de região premium. Então o preço ele começa a fazer o quê? Começa a cair. Então a gente tem uma operação aqui de 79,9 pips. Deixa eu só mudar isso aqui. 79,9 pips. Nesse caso eu não tenho um alvo. O que eu tenho é esperar o modelo do algoritmo mudar de tendência, no caso, tipo. Sim. Quebrar um swing. Certo. Quebrou o swing, eu saio fora. Essa é uma visão, tá? Mas você pode ter alvos sim, e essas aulas a gente vai chegar mais à frente. Que são esses alvos aqui, ó.
Mas nesse caso de quebra de swing pra eu sair, então eu não sairia no topo aí, eu sairia Um pouco antes. Na confirmação desse swing. Isso, você sairia um pouco antes. E no caso depois, né? Pouco depois. Isso. Você sairia um pouco depois. Entendi. Pode ficar tranquilo que essas aulas aí a gente vai ter. Então o preço ele vem, ó, aqui eu tenho alvos, entendeu, Adilson? A gente vai ter aula sobre isso aqui, ó. E na verdade, vocês que são membros, vocês já têm essa aula. Eu vou pegar o link dela e vou mandar para vocês, está no curso dos criadores de mercado, que é obtenção de lucro e alvos para as operações. A gente já tratou sobre isso em uma aula, mas não foi uma aula que eu estou dando assim ao vivo para vocês, demonstrando. Foi apenas uma gravação, mas é muito boa também. E a gente vai tratar mais sobre isso quando a gente chegar na questão de gerenciamento de risco e obtenção de lucros. Temos duas questões que a gente pode tratar, que é a questão de sair e entrar a partir da quebra dos swings, e nós temos a questão da obtenção de lucros a partir de alvos pré-estabelecidos. Tá? Mas isso aí é bem simples. Pode parecer complexo agora para vocês, mas podem ficar tranquilos que é bem simples. Quando vocês me verem dando aula sobre isso aqui, ao vivo para vocês vão ficar, pô, bacana. Estou mostrando essa visão aqui para vocês verem como é que vocês devem ver a análise dos swings de uma forma profissional, tá? Então, quando o preço ele cai aqui, ó, olha aqui, ele começa a quebrar swings 2 dias 10 até o dia 20. Nessa caída aqui, ele começa a quebrar swings 2 dias 10 até os dias 20. Então, esses swing lows aqui ó, foram quebrados. Então, eu tenho esse swing low em aberto, tá? Tenho esse swing low em aberto. Tenho esse swing low em aberto. Tenho esse swing low aqui em aberto. Tenho esse swing low. Tenho esse. E tenho esse. Para aquele mês. Então, esses swing lows que estão em aberto, até esse swing high aqui, eles são faixas de negociação que o preço pode estar vindo buscar. E aqui entra um detalhe, entra um adendo para a dúvida do Adilson. Esses swing lows aqui, ó, enquanto o algoritmo aqui não quebrar um swing high que vai estar válido aqui, Adilson, deixa eu marcar aqui os swing lows. Para os próximos 10 dias a gente trata um pouquinho sobre isso. Aqui, 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 swing low, tem um swing low aqui, mas confluencia com outro, não preciso nem marcar, tem um swing low aqui, que foi quebrado aqui, tem outro swing low aqui, que também confluencia, não preciso quebrar, mas está tranquilo, e tem outro swing low aqui, tem outro swing lowzinho também aqui, aqui. Vamos fazer as marcações para os próximos 10 dias, que é até o próximo mês, e a gente começa a trocar uma ideia. Tem um swing low aonde? Um swing low aqui. Tem 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 outro aqui. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Tá, vamos para o swing highs agora, que temos em aberto aqui, do dia 20 até o 20 e pouco. Tenho esse. 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 É correto a gente chamar cada ponto de swing desse aí como um ponto de liquidez também? Pode ser, não pode ou não, eu tô errado? Totalmente correto. Cada ponto de swing desse aqui é ponto de liquidez. As liquidezes elas estão atreladas justamente a esses pontos de swing, por isso que eu trato muito sobre ele e o próprio Michael também trata muito sobre essa questão. Está totalmente correto. Então a gente está fazendo todo o deverzinho de casa, ó, fazendo os complementos dos swings. Então eu tenho esse swingzinho aqui em aberto, que eu posso traçar como aqui, Adilson e o Wallace. Desse swing low, swing high, até esse swing low aqui, ó. Olha como eu tenho uma extremidade aqui para uma operação. E olha também, esses swings lows que estão em aberto aqui, eu tenho um range para estar pegando a operação de compra. Então, se eu sei que eu tenho um range aqui e tenho um range aqui, temos uma ambiguidade. Temos uma ambiguidade. O operador que ele não tem aula comigo, ele vai ficar confuso. Pô, mas se eu posso vender aqui, eu posso comprar aqui, o que eu vou fazer? Meu amigo, você vai surfar dos dois lados. Você vai vender aqui e vai surfar essa venda. A gente vai ter aula sobre como vocês conseguem fazer isso aqui mais à frente. E você vai surfar essa venda de 100 pips. E você vai fazer essa compra aqui também. E vai surfar essa recompra de mais 100 pips até esse swing low, até esse swing high. Que dá um total de 200 e alguma coisa pips, 206 pips. Vocês vão aprender isso aqui, tá? Quando tiver essas questões no gráfico. Então, qual é a premissa dessa questão que eu estou passando para vocês? Vamos só fazer os complementos aqui e a gente tira as dúvidas de vocês. Deixa eu só terminar de fazer os complementos de swing highs, que ainda faltam alguns aqui. Aqui. Aqui.
aqui é mais uma. E aqui tem mais um. Qual é a premissa disso tudo, David? O que é que você quer passar pra gente com isso tudo? Então eu tenho um mês de negociação bem aqui, ó. E eu tenho todos os swings. Vocês vão obter aqui agora todos os swings, ó. Vocês vão obter agora aqui todos os swings. Fechando do primeiro dia do mês até o primeiro dia do próximo mês. Tá aqui todas as movimentações de swings. Vocês vão ter todas as extremidades possíveis agora aqui. Todas as extremidades possíveis agora vão estar aqui, ó. E aqui é onde entra o pulo do gato, vamos dizer assim. Aqui é onde entra... Pô, eu não conseguia verificar isso. Sempre quando o preço ele quebrar um swing high, ele vai ter regiões de range de negociação. Quais são os ranges de negociações, David? Os swings lows que estiverem abertos. Vocês vão ter 2, 3 possibilidades, 4 possibilidades de estar vendo isso. Como? Vou mostrar para vocês agora. Só beber uma água. Vocês vão poder estar verificando, tipo assim, ó. Quebrou um swing high aqui, ó. Começando do mês aqui, né? Quebrou esse primeiro swing high. Eu tenho minha primeira possibilidade de estar operando. Quando ele voltar abaixo da extremidade, e aqui vem um pulo do gato. Olha o que é que temos aqui. Já temos aula sobre isso. Bloco de ordem. Olha esse outro aqui, ó. Extremidade. É o quê? É um bloco de ordem aqui também menor. Então aqui eu tenho o primeiro bloco de ordem. Perfeito. No problem. O preço expandiu, quebrou swings. Swings highs. Então eu tenho minha outra faixa de negociação, podendo ser daqui até aqui. Ou outras faixas de negociação, como vocês já viram. O preço ele retrai abaixo de 50% e eu tenho o que aqui? Eu tenho blocos de ordens, ó. Isso aqui é um bloco de ordem. O preço expandiu, ó, expandiu tudo isso aqui, quebrando os swings highs. Então eu tenho próximas faixas de negociação com os swings em aberto. Tenho essa daqui, que é a que eu validaria, acharia ela melhor. Quando o preço ele cai, ele vem aqui, ele vem fazer o que aqui? Bloco de ordem. Que é toda essa regiãozinha aqui, ó. Olha como ele defende nessa região de bloco de ordem. Que é um bloco de ordem que está dentro dessa região, mas se vocês atualizarem o range de negociação para cá, fica um range de negociação ainda mais bonito. Olha como ele vem aqui, ó, e para o próximo mês ele sobe um pouco mais aqui. Olha isso daqui, ó. Essa entrada aqui que vocês poderiam ter pego. Olha como ele quebra aqui, ó. Olha um swing low aqui. Olha como ele quebra o swing low aqui. Então vocês têm a possibilidade de estarem fazendo isso aqui, ó. E blocos de ordens. Que foi justamente o que? Esse mês aqui todo. A operação que eu cravei topo nessa semana foi mais ou menos aqui, ó. Por que eu cravei esse topo? Ó, levando em consideração aqui, ó, já dá para vocês terem um monte de insights do que já aconteceu nesse mês, ó. Esse mês aqui, vamos fazer as marcaçõezinhas comigo aqui, a gente conclui e tira as dúvidas de vocês. Só isso aqui só isso aqui. Atrelado àquela outra quebra de swing low lá em cima. Atrelado a isso aqui. Atrelado a isso aqui. Olha as quebras de swing lows que a gente tá tendo. Olha isso aqui. Olha isso daqui. Quebra de swing low também. Então eu tenho meu range de negociação. Pode ser esse. Eu posso marcar a partir desse. Ou eu posso marcar a partir desse. Qual dos dois estão corretos, David? Todos os dois. Vai do estilo e perfil de cada operador. Todos os dois ranges estão corretos. Só que tudo isso aqui, ó, toda essa subida aqui, é um bloco de ordem. E toda essa região aqui de acumulação é um bloco de ordem também. Quando a gente for nos especificarmos além sobre os blocos de ordem, vocês vão estar vendo isso. Pô, David não chegou a tocar. Tá, bacana. Mas por um triz aqui. Um beijinho e ele não tocou. Mas olha o segundo bloquinho aqui. Deixa eu só ver aqui. Lista de objetos. Semana 2, ó. Segunda semana de junho. Vê se não está dentro das minhas marcações. O topo de mercado. Ctrl Z. E olha isso daqui, ó. Esse fundo aqui. Vê se não está dentro dessa região aqui, ó. Deste swing low, ó. Que é um swing low que está em aberto. Até esse swing high. Vê se isso aqui não é uma região barata. Acho que eu fiz a marcação errada. Deixa eu só fazer as exclusões aqui. Aqui, ó. Desse swing low que está em aberto até esse swing high. Vê se isso aqui não é uma região barata do preço. E olha se o preço ele não sobe nas próximas 2 horas. Que foi justamente o quê? Foi justamente uma região que eu consegui pegar a operação de compra
aqui atrás da minha análise, ó. Que se salvo engano, é a região onde tem um bloco de ordem, ó. Foi isso aqui que eu tava vendo. Essa região de bloco de ordem aqui, ó. O preço veio, encostou no bloco, subiu, tudo isso daqui. Aí o Adilson me pergunta, pô, David, mas que momento eu teria saído? Senão eu iria ter tomado na cara. Iria ter tomado na cara. O momento da sua saída são duas. Ou você estipula, deixa eu só tirar tudo isso daqui. Ou você estipula uma quantidade de pip fixa, ou você começa a fazer a condição de parciais. Exemplo, eu fiz a entrada a partir desse toque aqui, Adilson. Desse toquezinho aqui. O toquezinho aqui que teve aqui em uma entrada menor. E a minha fibo de expansão, ela me deu alvos. São mais ou menos esses alvos aqui, ó. O Michael fala que, quando chega nesse nível 0, já vou adiantar um pouco para vocês, não tem problema algum, mas a gente vai ter aula só sobre isso. O Michael fala que, quando chega nesse nível 0, eu começo a fazer parciais. Eu coloco minha operação protegida no BE e tiro 30% da minha operação. Quando ele chega no 0.5, ele tira mais 30% e deixa 40% rolando. Quando chega nesse menos 1, que é níveis de alvo, ele tira 20% e deixa 20% rolando até onde ele quiser e vai sempre subindo o stop dele para pontos expressivos, que a gente vai ter aula também sobre isso aqui, tá? Mas de antemão, para antecipar para vocês, se vocês usarem essa lógica, vocês vão ver que o risco-retorno de vocês sempre vai ser maior do que a perda. Chegou no 0, tira 30%, coloca no BE. Chegou no menos 5, tira mais 30%, deixa 40% e move o stop um pouco mais para cima. Chegou no menos 1, tira 20%, deixa só 20% rolando e move o stop um pouco mais para cima. E vai fazendo toda a gestão aqui. Porque o Michael ele fala que ele não chegou a desenvolver um método perfeito para sair da operação. Ele chegou à conclusão que as parciais é a melhor maneira de estar tendo um lucro e de estar colocando dinheiro no bolso. Por quê? Porque é aquela velha máxima e aquela velha frase que a gente tem. Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Entendeu? Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Então, basicamente, a aula sobre negociar dentro do range de negociação é essa. Fazer a operação dentro do range de negociação é nesse estilo aqui que o Michael ele dá aula sobre. Perfeito? Vocês vão marcar todos os swings como está aqui, ó. Vocês vão marcar todos os swings como está aqui. E vocês vão identificando os ranges de negociação, que são inúmeros e inúmeras as possibilidades. Quero que vocês façam essa atividade para fixar melhor na mente de vocês, tá bom? Alguma dúvida, rapaziada? Ou conseguir explicar bacanamente bacana para vocês? Pode falar, pode abrir um microfone aí. Eu acho que o Wallace não vai conseguir. Deve estar tarde pra caramba lá. Não, tá perfeito. As dúvidas que eu tinha, você acabou de tirar aí. Na aula que uma delas era como você fazia seus estudos, né? Como seria isso daí, da sua visão. Muito obrigado. Perfeito. Tá fazendo aqui os estudos. Show de bola, Wallace. Manda ver aí, Adilson. Você Teu a sua microfone tá cortando um pouco, Adilson. Tá cortando um pouco teu microfone. Tá, melhorou? Melhorou. O senhor tá com a marcação e tal, e tipo assim, qual é, eu não sei se é tolerância é o termo. Pode falar aí que a gente... Qual a influência da notícia na sua tomada de decisão? Exemplo, a gente viu o gráfico desse mês, tem uma queda do caramba ali, foi que é o paywall. Uma notícia que teve. É o paywall. Isso, foi. Então, como é que o senhor se posiciona acerca disso? O senhor já, o senhor opera a notícia, o dado quando sai da notícia, ou o senhor foca só num gráfico ali mesmo, na movimentação, nos swings e tal? O que acontece? O PDA tá fazendo? O que acontece quando a gente está tratando sobre notícias? Já que é o modelo de entrada ideal no caso, né? Então eu tenho que saber se a notícia influencia ou não nela. Certo, eu entendi sua dúvida. O que acontece a respeito da notícia? A notícia a gente não pode tentar adivinhar ela. O modelo... Calma, deixa eu explicar para você. Eu entendi qual foi sua pergunta, sua posição. Eu entendi que você não está tentando adivinhar. Você está tentando saber qual é a influência da notícia dentro desses modelos que eu estou passando. Eu consegui entender, mas eu preciso explicar aqui uma lógicazinha. Não, tipo assim, a ideia é a seguinte, é se eu preciso analisar a notícia, os dados da notícia, para validar o OTE, ou se o OTE, independente do dado da notícia, se valida por si só. Agora você foi mais específico. Não precisa analisar a notícia, não. Porém, não precisa analisar a notícia. Porém, quando tem a notícia, a gente quer estar de fora da operação. Por quê? Porque a gente não consegue adivinhar para onde a notícia vai jogar o gráfico. Principalmente as notícias de grande relevância, que são o quê? Paywall, taxa de juros, que é o FOMC, CPI, e outras 3 classes de notícias que agora eu não estou lembrando bem. Não estou lembrando bem quais são as outras 3 classes de notícias. Mas essa... Oi?
Já entendi. A notícia é maior do que o isso. OTE, no caso. Isso, a notícia ela é maior Beleza. do que o OTE. Mas, entretanto, todavia, isso aqui eu estou passando para vocês em forma de introdução. Mas se vocês começarem a fazer esses mapeamentos como eu estou ensinando, eu recomendo estar fora das notícias. Eu, David, recomendo estar fora das notícias, da mesma forma que eu fico fora de grande maioria das partes das notícias. Essas notícias de alto impacto eu não opero. Paywall, FOMC, CPI e outras duas classes que eu não lembro agora, mas eu vou estar trazendo aulas só sobre isso aqui para vocês. Eu não lembro agora o nome das outras duas. Essas notícias eu fico de fora. Mas tem notícias... O senhor não opera os dados, no caso, né? De notícia, o senhor não opera Não, nada. O senhor não, sabe não. interpretar, não? Sei interpretar, sei fazer as leituras sim, só que não influencia, porque o algoritmo ele já está pré-pronto. Ele já está pronto ali, modelado bonitinho, e ele está sempre adquirindo novas coisas. As notícias influenciam. Ler os dados de notícia influencia alguma coisa para quem tem esse setup de leitura de dados para tomada de decisão, influencia. Só que o gráfico, para mim, ele já conta toda a história. E a história que eu estou dizendo para vocês é justamente essa. Existem notícias como CPI, FOMC e Paywall que eu não opero. Mas existem outros tipos de notícias que dá sim para estar fazendo a operação dentro da visão. Só que eu não entro na operação propriamente dito quando a notícia vai acontecer. Exemplo, a gente está agora, 11h17. 11h20 vai sair uma notícia. Eu não vou me posicionar agora. Porque eu sei que o algoritmo ele é movido em duas coisas. Ele é movido ou para capturar liquidez, ou ele é movido para reequilibrar ineficiências. Que depois dessa aula vai vir a aula sobre ineficiência para vocês. Eu sei que o algoritmo ele é pronto para fazer isso. Ou ele captura liquidez, ou ele reequilibra ineficiências. Sabendo disso, deixa eu só terminar aqui. Sabendo disso, Vai. 11h18, a gente tá agora. 11h20 vai rolar uma notícia. Para que eu vou me posicionar agora, 2 minutos? Não, O algoritmo... mesmo o PDA dando ao senhor um modelo de OTE daqueles mesmo de top com order block, com Family Gap na zona premium de desconto filé, mas tem a notícia 11h20. Certo. O senhor não espera, né? Eu espero ela passar. Depois que ela passar, Agora sim, isso. aí ela já contou a história. Ela já fez o que ela tem que fazer. E geralmente, o que é que acontece? Quando tem as notícias, o algoritmo ele captura a liquidez dos dois lados, entendeu? No minuto da notícia, exemplo. 1 minuto, 2 minutos, vocês podem perceber que acontece muito isso. Ele leva os dois lados. Ele estopa os compradores, estopa os vendedores e depois ele segue destino. Ou ele vai em uma entrada ideal e vai embora. Mas essa questão de aula sobre notícias, como vocês têm que ver sobre notícias, é um pouco mais complexa do que isso aqui que eu estou falando, a minha visão que eu tenho, para trazer para vocês mesmo, eu tenho que fazer todo um esqueleto, de todo um raciocínio para vocês entenderem. Possa ser que eu não tenha me feito entender por parte disso aqui que eu expliquei, mas quando a gente tiver aula sobre essa paradinha sobre notícias, vocês vão ver que é algo bastante interessante. Existem notícias, como eu falei, FOMC, CPI, Paywall e outras que eu não opero. Mas existem outras situações que eu posso estar me posicionando, Adilson, antes dela. Quanto tempo antes dela? Isso, sem precisar de ler nada. Posso me posicionar antes dela. Que horário? Por exemplo, a notícia é na Killzone de Nova York. Londres ali eu posso pegar uma operação bacana que vai estar me entregando o direcional. A notícia sai e só explode ainda mais a favor. Como foi o quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês e a gente conclui, que eu tenho outra agenda daqui a pouco. 11h30 eu tenho outra agenda. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa visão. Shift F. Como foi essa notícia aqui, ó. Qual é a visão que eu tô querendo passar para vocês? Alt G. A gente tá aqui. Sexta aqui, primeira sexta ela tá aqui, ó. Primeira sexta sai o quê? Sai o Paywall. Deixa eu colocar no gráfico de 1 hora. 1 hora. Alt G. 1 hora. Sexta. Tá aqui. Sexta-feira tá aqui, ó. Sexta-feira sempre sai o quê? Sai isso aqui, ó. Que é o Paywall. Foi essa queda todinha aqui, ó. Tá? Essa queda todinha aqui foi o Paywall. Só que o Paywall rolou às 8 horas. Então eu tenho uma estrutura aqui, ó, Adilson. Ó. Eu tenho uma estrutura aqui. Que a semana todinha ela passou o quê? Passou enrolando. Olha essa região aqui, como ele passou a semana todinha enrolando. Fazendo o quê? Fazendo um modelo operacional de consolidação. Ó. Olha como vai milimétrico. Então eu espero 8h30, vou colocar no 1 minuto. Eu vou colocar... dizer que tá todo mundo aí esperando um Paywall. Isso. Não, aqui é o quê? Aqui, presta atenção, isso aqui, ó. São operadores emocionados, que operam suporte e resistência. Chegou aqui, tocou, ele vira um suporte e compraram. Olha lá, 1 toque, 2 toques, terceiro toque, vamos supor, compraram. O preço começou a subir. Aqui eles começam a ver o quê? Começam a ver resistência. Então eles começam a fazer aqui... Não tem uma direção, não faz aí. Não tem. É consolidação. Tá esperando a notícia chegar, a notícia chegou e botou o preço para descer, vá. Ah lá. Ai, que droga. Pera aí, deixa eu só consertar isso aqui.
pra ela aí. Rapaz, que Kendo maravilhoso, velho. Olha isso aqui. Não, mas isso aqui é irrelevante. Calma. Quando ele chega aqui, aí a partir daqui, ó, aí eu começo a ver o que, Adilson? O próximo swing. Próximo swing. Sem medo, pô. Tranquilinho. Tipo, o senhor vai contando, o senhor vai acumulado, o senhor espera a expansão e vai contando os swings após essa expansão pra ver até onde é que o senhor vai traçar sua FIBO. Justamente. Independente da notícia que esteja o Kendo, seja lá que porra for. Justamente, independente dela. Nesse caso, o senhor só fica de fora dessa movimentação se não tiver um padrão anterior favorável pra essa queda pro senhor estar tipo, né? Isso, pra me posicionar. Se ele Entendi, fosse pra alta, beleza. eu iria fazer o quê? Mesma coisa. Deixa a notícia sair, notícia saiu, foi embora. Mas eu daria pra me posicionar nessa notícia aqui, professor? Daria. Olha a estrutura aqui. Aqui eu tenho estrutura. Esse swing high quebrou esse swing low aqui, que eu até excluí ele. Quebrou esse swing high aqui. Que aqui eu sei que é um bloco de ordem. Eu sei que as prévias dele aqui tem um monte de liquidez, o preço vem aqui e swipa tudo. Aqui eu posso estar vendendo, Adilson. Mas por que a gente não opera notícia? Aqui, ó. Só nesse sweep aqui, Mas ó. você vai vender aí por quê? Não tem um swing aí pra você vender, só pelo toque no bloco de ordem que já vende? Não, tem swing sim, pô. Tem swing sim. Aqui. Olha o swing Você tá high aqui. vendendo agora aí? Olha aqui, ó. Ah. Olha esse swing high aqui. Quebrou esse swing low aqui. Então, quando eu quebro o swing low... Aí é pra validar a FIBO. Isso. Aqui tá a FIBO. Aqui tá a extremidade. Beleza, a FIBO tá aí na zona de quanto aí? 50%. Tá na zona de 79%. Isso, dentro dessa zona aí, o senhor não tem que ter um swing aí pra validar a sua entrada com a quarta vela, não precisa não, é só tocar e usar o order block como stop loss ali em cima, já funciona também, é um modelo de entrada? É um modelo de entrada também. Que aqui é a entrada... Então o senhor pegaria esse tipo de... Sim. Isso, tocou no order block e o senhor já dá pra pegar, entendo. Daria pra pegar com o stop aqui em cima. Agora, o stop aqui, eu tenho que ter a ciência do quê? Quando a gente tá tratando de notícia. Eu tenho que ter a ciência de que eu não sei pra onde esse candle vai. Primeiro ponto. Eu não sei pra onde ele vai. E, geralmente, nessas notícias, FOMC, CPI, Paywall e outras notícias, se ele vem ao contrário aqui, ó, e ele dá essa cacetada pra cima, ele não me estopa aqui não, ó. Geralmente, essas notícias, ele estopa você muito mais acima. Vamos supor que seu stop estava aqui, e ele pula seu stop e só ele estopa aqui, ó. Por isso que eu não me posiciono na notícia. O stop da plataforma não consegue parar, não, é? Não. Ela vai embora. Mas aí o senhor pode entrar em uma disputa para ter esse dinheiro de volta, né? Não, porque a notícia, eles deixam tudo... Pô, Eles deixam... Ó, peraí, deixa eu explicar. Eles deixam isso aqui tudo bem claro. Forex... Porra, nos termos lá tá dizendo que pode acontecer, né? Tá dizendo que pode acontecer. Se você for ler lá os termozinhos, tá dizendo que pode acontecer isso aqui, ó. Forex, índice, do mesmo jeito que binárias. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu tô ligado, ele tem todo o termo lá. E ele diz, ó, nós não nos responsabilizamos por stop que pula. Isso aqui é chamado o stop de pulo, né? Ele pula o stop. A gente programa o stop aqui, só que a notícia, ela foi tão rápida em milésimos de segundo, em trigésimos de segundo, que a plataforma, ela não consegue ativar o seu stop aqui, ó. Ela não consegue ativar o seu stop aqui. A notícia foi tão rápida que ela já joga lá pra cima. Eu tô ligado. Sim. Entendeu? Sim. Então por isso eu não opero essas notícias de alta relevância. Possa ser que o stop ele para. Mas também possa ser o risco de que o stop falhe e pule o stop, é como a gente chama, e venha a comer a liquidez lá em cima. Ou seja, o meu gerenciamento que estaria aqui, ele acabou indo lá para cima. Conseguiu entender? Então, por mais que eu saiba o dado, que o preço vai para aquela direção ali, segundo os dados, mas ele pode ter essa captura de liquidez aí, tipo, com uma volatilidade monstra e levar o stop do cara, né? Pode sim. Pode e muitas das vezes... E você tá de fora. Pode sim, muitas vezes vai acontecer. Porque o algoritmo, ele é movido por captura de liquidez e reequilíbrio de ineficiências. Beleza? Entendi. Então, valeu. Tranquilo, eu vou ter que sair aqui agora, que eu tenho outro compromisso, outra agendazinha. Mas essa aula foi toda gravada, tá? Vai ser disponibilizada lá na plataforma dos membros. Eu acho que agora, pela parte da tarde, eu já publico ela para vocês, tá bom? E podem ficar sempre interagindo aqui. Teve uma dúvida, manda lá no chat. Me marca, faz a marcação lá, que eu vou estar aqui para auxiliar vocês, ajudar vocês aqui nessa visão. E façam essa atividade que eu estou passando para vocês. Peguem meses e meses atrás, que vocês vão ver que a visão clínica de vocês vai expandir e vai melhorar por demais da conta. Por quê? Porque vocês vão ver inúmeras possibilidades a partir de agora. A partir dessa aula, vocês vão ver inúmeras possibilidades de operação. Isso funciona só no H1, só no H2? Não. Se vocês pegam um gráfico de um dia, de meia-noite até meia-noite, e colocam lá no tempo gráfico de 1 minuto, no time de 1 minuto, vocês colocam no time de 1 minuto e começam a fazer toda a marcação de um dia, no 1 minuto.
É muita coisa, mas façam se vocês quiserem, ou 5 minutos ou 3 minutos, essa atividade. Vocês vão ver que os olhos de vocês vão abrir para operações que às vezes vocês não iriam conseguir enxergar, só por aquele básico que eu tinha passado para o pessoal do YouTube, e o básico que eu passei para vocês sobre a escadaria. Reparem como a coisa já está começando a avançar, já está começando a ficar um pouco mais, como é que eu posso dizer aqui, hunter da coisa, um hunter profissional, um caçador profissional. Já estou começando a mostrar as minhas visões mais avançadas para vocês, beleza? É isso que eu faço para estar melhorando minha visão, que eu fazia lá no início, né? Meus estudos eram dessa forma, para estar verificando melhor a negociação dentro da faixa, e nas próximas aulas a gente vai estar trazendo aí novos conceitos, tá trazendo aí novas visões, como vocês aplicam isso dentro do gráfico e assim sucessivamente, beleza? Tamo junto, rapaziada, é só o começo. Valeu, essa videoaula vai para o YouTube hoje à tarde. Forte abraço aí para vocês, bom descanso.